Fala galera, Zavo Lima na área, tamo junto, é isso aí, vem comigo no nosso Filosofando na História e na nossa sequência aí de Idade Moderna. Estamos já no século XIX, isso mesmo, a Idade Moderna tem um longo período, tá? Começa lá entre o século XV e XVI para a filosofia e vai até aí, né, o século XIX para o século XX, hein? Tem gente ainda que fala que os pós-modernos é lá na segunda metade do século XX. Estamos no século XIX e vamos falar de um dos maiores filósofos da história, grande influência até os dias de hoje. Ele mesmo, Karl Marx, e né, a sua ideia geral dentro da filosofia, o materialismo histórico dialético. Roda a vinheta e vem comigo! Isso mesmo, pessoal. Karl Marx é com certeza aí um dos mais influentes pensadores da história, né? Foi então aí um filósofo, economista, um cientista político, né? E um historiador. Karl Marx aí é um multi-intelectual. Karl Marx, pessoal, nasceu na região de Traveris, na região da Prússia, né? Que seria hoje a Alemanha, lá em 1818 e morreu em 1883, finalzinho do século XIX. Então toda a vida de Karl Marx foi praticamente aí as mudanças do pensamento do século XIX. Como a gente sempre fala, né, pessoal, estamos falando da história da filosofia e a filosofia dentro da história. O Karl Marx é um dos principais filósofos que a gente consegue encaixar bem com o momento histórico vivente. Nós estamos aqui na transição da primeira Revolução Industrial para a segunda Revolução Industrial. Lá nas aulas de história tem lá a playlist de história nossa e tem lá a nossa aula de revoluções industriais. Eu também falei de Karl Marx nessa aula, né, pontuando ele dentro, né, das ideologias do século XIX, dentre eles o pensamento socialista. Vou falar aqui um pouquinho também do pensamento socialista, mas muito mais pensando para a filosofia. Lá na aula de história falamos mais sobre a ideia da história, né, o surgimento do socialismo na história. Aqui nós estamos preocupados em ter um Karl Marx que vai aparecer no Enem, nos vestibulares, para a filosofia, tudo bem? Então vamos se atentar à ideia geral, que é o materialismo histórico dialético. Mas não tem como desacoplar o homem do seu tempo, e o Karl Marx vive o processo de revolução industrial. Então é com certeza, pessoal, que o pensamento marxiano vai vir, obviamente, da sua vivência na Revolução Industrial. Olha só, o seu parceiro aí, né, de pensamento é justamente Friedrich Engels. O Engels, pessoal, é muito desses conceitos marxistas que nós vamos falar na aula de hoje, vem da aliança entre Engels e Marx. O Engels, para quem não sabe, era filho de um riquíssimo proprietário de fábrica. E o Engels chegou até a comandar uma das fábricas do seu pai. O Marx, ele teve muitos problemas financeiros, ele não conseguia se adequar, né, dentro de uma lógica. Ele não foi professor de universidade, não viveu com o ensino praticamente. O Marx viveu a sua vida inteira sendo um jornalista. E quem ajudava financeiramente o Marx era justamente o Friedrich Engels. E o Engels e o Marx, pessoal, era uma aliança intelectual, uma aliança entre dois amigos. Então um ajudava o outro intelectualmente e financeiramente. Mas o Marx está vivendo o processo de revolução industrial. E muitas das ideias que o Engels passa para o Marx é a vivência mesmo da fábrica, daquilo que eles estão observando, o que depois nós vamos chamar de praxis, ou seja, a realidade, experiência vivida, a teoria e a prática. Bom, vamos nessa, pessoal. O Karl Marx, ele começou estudando direito, depois ele mudou e foi para a filosofia. Ele se formou na Universidade de Berlim. E a tese, né, de doutorado do Marx foi sobre, né, um filósofo pré-socrático, que no caso ali era o Demócrito, e um filósofo helenista, que é o Epicuro. Olha só, ele está estudando filosofia antiga, nada a ver, né, com as grandes contribuições que ele trouxe para a filosofia e para a sociologia. Ele foi para um outro caminho. Bom, muitos biógrafos do Marx dizem que ele leu Hegel e ele ficou ali bastante impressionado com aquela discussão que o Hegel trazia da relação entre o que é as mudanças do tempo através da mentalidade. Isso nós vimos na aula passada com Hegel, né, no espírito do tempo, o Zeitgeist, que faz a transformação, né, da sociedade ao longo do tempo, através da dialética. E o Marx vai então discordar um pouco do Hegel nessa lógica, tá? O Marx foi bastante produtivo, pessoal, escreveu muitos livros na área de direito, economia, filosofia. Temos o livro Capital, mais famoso. Nós temos aí então a ideologia alemã, olha só, onde ele fala
fala e critica o pensamento hegeliano. Temos aí um livro de história, né, o 18 de Brumário, de Luiz Bonaparte, e o livro mais famoso, onde ele coloca ali as ideias comunistas, que é então, né, um livro publicado em 1848, no auge da Primavera dos Povos, que é então o Manifesto do Partido Comunista, escrito então conjuntamente com o Friedrich Engels. Bom, pessoal, vamos lembrar rapidinho, o Hegel, que é esse filósofo que vai influenciar muito, não só o Hegel, tá, pessoal, influencia o Marx. O Hegel influencia principalmente na filosofia. Na economia clássica, quem influencia o Marx é o Adam Smith, certo? E o David Ricardo. Quem influencia o Marx, por exemplo, no pensamento socialista, são aí os socialistas utópicos, que no caso aí é o Saint-Simon, o Charles Fourier. E aí nesse ponto, pessoal, ao ler o Hegel, o Marx começa então a perceber que o Hegel dizia que o que mudava a sociedade, o que fazia o tempo mudar e as noções sobre a realidade ao longo do tempo, era as mentalidades. Era então aí, né, uma dialética através das mudanças de ideias, daí o idealismo. O Marx vai contrapor isso colocando a ideia de que o que faz a sociedade mudar ao longo do tempo é o materialismo histórico. Opa! A matéria, né, são as coisas, é a influência socioeconômica que faz as coisas mudarem ao longo da história. Tudo bem? Então, ó, quando você pega lá o Marx, o Hegel então dizia, né, que o que mudava era a forma de pensar, era a transformação da realidade, o confronto de ideias. O Marx traz que é um materialismo histórico, dialético, né, que é a dialética hegeliana, e é uma realidade de sensações e relações socioeconômicas. O que muda a história, o que muda a nossa realidade é a luta de classes, é o modo de produção, é as coisas. E aí então, obviamente, que a luta de classes em ideias contrárias, esta é a dialética histórica do Marx. O que é o materialismo? É a ideia então de que a matéria, aqueles que têm, aqueles que não têm, esse confronto de ideias socioeconômicas é o que faz mudar a realidade. Vamos melhorar isso, porque o Marx é bastante difícil, tá? Ele tem conceitos um pouquinho complicados. Então, o materialismo histórico, pessoal, para o Karl Marx, né, depois dessa relação com o Hegel, ele faz uma transformação da realidade. Então, olha só, tem uma frase muito conhecida, né? A cabeça pensa onde os pés pisam. Ó, a cabeça pensa onde os pés pisam. Ou seja, a sua classe, onde você é, a sua realidade econômica é o que faz o seu pensamento. Então, ele inverte o Hegel. O Hegel fala que as ideias que transformam as pessoas. E aí o Marx diz que não. É o socioeconômico, são as coisas, é o material que faz as ideias mudar. Ele inverte. E é muito interessante isso, né? Esse debate histórico nós vimos desde lá de Platão e Aristóteles e agora estamos vendo entre Hegel e Marx. Bom, a luta de classes, que é um conceito muito conhecido do Marx, pessoal, tem a ideia então de que há ao longo da história sempre duas classes. Uma classe dominante, que domina, né, os meios de produção, a propriedade, o dinheiro, o poder, está na mão de uma classe dominante. E a outra classe em contraponto, né, então vamos pensar que a tese é a classe dominante e a antítese, né, pessoal, seria a classe trabalhadora, aqueles que, né, eles estão ali nos meios de produção, fazem parte deles, é eles que produzem, é eles que trabalham. Então essas duas classes em luta vai gerar uma síntese outra, e essa síntese outra a gente já sabe que vai ser quando ele colocar o capitalismo no meio dessa história. Então, a história da humanidade é a história da luta de classes, uma classe dominante e uma classe dominada. Esse é o pensamento do Marx, beleza, pessoal? Assim sendo, a gente vai pensar em duas ideias muito conhecidas do Karl Marx. É a ideia da infraestrutura e a ideia da superestrutura. Vamos lá, vamos melhorar isso, tá? O que seria a estrutura? Estrutura, pessoal, é tudo aquilo que estrutura uma sociedade, beleza? É a base de tudo, é uma estrutura que é montada a partir de algumas coisas. Então nós estamos falando que no pensamento marxista é a matéria, são as condições materiais que estruturam uma sociedade. É aí que vai definir ricos, pobres, proletariados, capitalistas, lá na Idade Média, senhores e os servos, na Roma Antiga, patrícios, plebeus. Então é uma estrutura de uma sociedade. Mas o que faz essa sociedade funcionar? Ele chama isso de infraestrutura. A infraestrutura, pessoal, é tudo aquilo, certo, que tem como fundamentação da sociedade. São as condições materiais para se formar essa sociedade.
condições econômicas. Então a infraestrutura seria o quê? As terras, seria as fábricas, seria a produção, seria os trabalhadores, tudo isso é a infraestrutura. E a partir dessa infraestrutura é que vai ser definido, dentro de uma lógica estrutural, a superestrutura. Então, para o Marx, pessoal, quem define a superestrutura é a infraestrutura. E o que seria a superestrutura? A superestrutura são as ideias da sociedade, são a cultura, a política, as instituições, o sistema jurídico. Então ele diz, pessoal, que todo o sistema de superestrutura, por exemplo, a política é moldada pelo sistema econômico, que é a infraestrutura. Então quem define a superestrutura é a infraestrutura. É um pouquinho complexo, mas eu espero que tenha ajudado, né? Então vamos dar um exemplo aqui real. Então os trabalhadores, né, o sistema econômico, a propriedade, as fábricas vão definir um tipo de lei voltada para isso. Então os trabalhadores, o sistema econômico, as fábricas é a infraestrutura. Então as leis que manejam o funcionamento desta infraestrutura é a superestrutura. A cultura, a religião, tudo isso vem desta ideia. Então, por exemplo, o Marx estava vivendo o sistema capitalista, naquele momento da Revolução Industrial. Então, a estrutura, que é o capitalismo, é moldado pelas fábricas e os trabalhadores, que é a infraestrutura. E lá em cima tem uma cultura capitalista, lá em cima tem uma política capitalista, lá em cima na superestrutura tem uma religião capitalista, que vai manter tudo isso daí. E quem domina tecnicamente a superestrutura? Quem tem mais poder econômico. Esta é a grande ideia. E aí dentro desse sistema capitalista, vai criando então uma ilusão. Essa ilusão que o Marx fala, que ele diz que são aí, agir, né? As pessoas acham que agem por conta própria, mas não. As pessoas são influenciadas pelos dominantes, porque eles detêm o poder da superestrutura. Ele diz então que a dominação é a criação de uma realidade. Então toda a superestrutura cria uma realidade. E ele faz então com que esta realidade seja uma realidade dada pelo aquele sistema. É isso que ele chama de ideologia. A ideologia, então, pessoal, é essa falsa ideia de uma realidade montada, pronta, dada. Ela sempre foi assim. Mas quem está manejando esta realidade é, então, os caras que dominam a superestrutura. E aí quem está lá embaixo, na infraestrutura, que no caso seria os trabalhadores, eles então vão viver, segundo o Karl Marx, em um outro conceito marxista, que é o... Marxista não, pessoal, marxiano. Marxistas são seguidores do Karl Marx, tá? Um conceito marxiano, que é o quê? Que é a ideia da alienação. Então, o que é a alienação? O Marx bebe, né, num filósofo, né, chamado Feuerbach. Feuerbach, pessoal, ele diz que ele vai mais na ideia da religião, né? Que as pessoas inventam ídolos perfeitos para fugir de uma realidade. Então, a religião é uma invenção das pessoas, e então as pessoas querem criar uma realidade fora de si. Essa realidade fora de si perfeita é então os ídolos de religião. Isso é a tese do Feuerbach. O Marx vai pegar essa ideia e vai trazer isso para o seu pensamento aqui, né, da economia. Então ele diz que a alienação, pessoal, é quando a sociedade cria aí, né, ela cria esta falsa ilusão de realidade pelas suas condições mesmo, as condições da vida, né? Então você tem a ideia de que a sociedade criada por seres, certo, maiores. Então é a política, é a economia, são os capitalistas, eles criaram a realidade. Mas as pessoas que fazem parte da infraestrutura, os trabalhadores, eles não conseguem ver isso. Eles são alienados pelo trabalho, alienados pela religião. Tem uma frase pesada do Marx, né, que a religião é o ópio do povo, ou seja, é uma droga criada pelo povo para que eles podem então aí criar uma sensação de prazer na vida, entende? E aí eles acabam até esquecendo que são eles que criaram esta realidade. Então, se é a infraestrutura que cria tudo, pessoal, então os trabalhadores criaram tudo. Só que eles não têm consciência disso. Eles são alienados, segundo Marx. Por isso que precisa se esclarecer. O Marx fala que eles têm que se esclarecer e entender a consciência de classe para poder mudar a realidade. A partir do momento que os trabalhadores entendem a consciência de classe, eles vão mudar esta realidade. Pessoal, então, as ações repetitivas, o trabalho como peça, o trabalhador é visto como uma peça do sistema nessa alienação. Eu sempre lembro lá, né, pessoal, de uma imagem de um filme muito famoso, que é o filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, que mostra lá na fábrica, e aí tem uma imagem
imagem lá que mostra, né, o dono da fábrica querendo construir uma máquina para alimentar o trabalhador enquanto ele está trabalhando. Então o Marx ele fala que os capitalistas veem os trabalhadores apenas como estômagos, eles têm que ser alimentados porque eles são uma peça da engrenagem do capitalismo e da fábrica. Só que essas pessoas têm a sua consciência, só que elas precisam entender, porque elas estão distantes disso. Isso é alienação. Uma outra ideia de controle, segundo Karl Marx, é a ideia, né, do fetiche, o fetiche da mercadoria, o fetiche do capital. O trabalhador faz o produto, só que ele se distancia, ele esquece que ele é partícipe dessa produção. Ele é apenas uma peça dessa produção. Mas quem produziu foi ele. Não no seu individual, no seu coletivo. Mas o fetiche é ter esses produtos. Então, a ideia de que o capital vai criando um fetichismo, onde as pessoas vão olhar para os produtos como algo assim, idealizado. Queremos aquilo, queremos comprar esses produtos, sabe? E aí você vê isso muito nos tempos de hoje, né, galera? Quando você fala sobre a ideia das marcas, o que dá valor para as coisas? É a necessidade do uso ou é a marca? Vê lá uma marca X de uma camiseta. A camiseta serve para se vestir, só que aí a marca coloca lá um desenho e ela vale um valor completamente. Cria status, cria então um fetiche. Então, tudo isso foi usado, né, dentro da ideia de que há uma dominação. A ideologia do capitalismo domina todas as pessoas dentro do seu sistema. Então, qual seria então a solução? Para Karl Marx, depois de analisar esse materialismo histórico e perceber que na história da humanidade sempre houve a luta de classes, o que vai mudar, segundo o pensamento marxista? A solução é o fim do capitalismo. E para acabar com o capitalismo, né, ele fala então de uma etapa. A etapa seria o Estado. Olha o Estado lá do Hegel, o Estado absoluto, né? Era a ideia do espírito absoluto, segundo Hegel, era o Estado. O Marx também acredita que é o Estado que vai ser capaz de mudar esta realidade vivida pelos trabalhadores, a partir de um Estado socialista, que vai então aí, né, coletivizar os meios de produção, vai então criar fábricas do Estado, propriedades do Estado, e a partir dessa etapa socialista, se chegará numa etapa idealizada, o fim do capitalismo, certo? O fim da alienação, o fim da dominação de classes, o fim do capitalismo seria o comunismo. E o comunismo, então, pessoal, seria então uma sociedade sem classes, uma sociedade onde todo mundo trabalharia pelas suas inspirações, pela sua habilidade e receberia o necessário para viver. Essa sociedade idealizada é chamada de comunismo, segundo o pensamento marxista, dentro desta ideia de dialética entre ideias contrárias, dominantes versus dominados, haverá o confronto dessa ideia, só que o confronto real, físico, uma revolução, e então surgiria uma nova sociedade. Então o Marx diz que o comunismo é a evolução, né, de uma sociedade melhor, que é acima daquela sociedade vivida, que era o capitalismo. Muito bonito, muito interessante até, né, pessoal? Mas nós sabemos, né, que isso inspirou várias revoluções reais na história. Nas aulas de história nós temos lá, por exemplo, a Revolução Russa, nós temos também a Revolução Cubana, certo? Temos também aí, né, a Revolução Chinesa. Nós sabemos que muitos sistemas que foram baseados no comunismo não deram tão certo por uma série de questões. Viraram autoritarismos totais, totalitarismo, que é o caso, por exemplo, do stalinismo na União Soviética, mas isso são assuntos lá para a aula de história. Nós estamos falando que na filosofia o Marx traz dentro da sua dialética uma possível mudança dessa realidade através do material, através da matéria, da luta de classes. Tudo bem? Só para a gente fechar, um último conceito muito importante que aparece bastante nas provas sobre o Marx é a mais-valia. A mais-valia, então, pessoal, faz parte também dessa alienação dos trabalhadores, ou seja, a mais-valia é a diferença, né, no valor de produção com o valor de recebimento. Então, o dominador, o capitalista, ele explora o trabalho do trabalhador, pagando um salário bem inferior daquilo que é a sua produção. Então, isso é chamado de mais-valia. Então, na cabeça do Marx, quando o trabalhador sair da alienação, quando ele entender que a mais-valia é sua exploração, ele vai entender a sua classe, ele vai lutar coletivamente e vai mudar essa sociedade. Isso era a ideia da teoria marxista e do pensamento de Karl Marx. Olha só, conseguimos, hein? Velho barbudo de vermelho que não é o Papai Noel, é o Karl Marx na filosofia, tá? Suas ideias influenciaram muito a história, a sociologia e movimentos reais. E até hoje repercute na política, né, do mundo. Tudo bem, pessoal? Então, Karl Marx, Friedrich Engels, junto com ele, a ideia do materialismo histórico dialético. Se você gostou dessa aula, clica, compartilha, ativa o sininho para receber as notificações. Vem comigo, filosofando na história. Valeu, tchau, tchau.